libertar, aleluia, aleluia. Vai nos libertar, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar? Qual é o sentido da vida cristã? É justamente a doação através do serviço a Deus e às pessoas, aos irmãos e irmãs. Uma vida cristã só tem sentido se for para servir. Do contrário, para que nós servimos nesta vida? O propósito é justamente colocar em ação os talentos que Deus nos deu. E Deus não nos deu dons apenas para que nós conquistemos as coisas para nós. Seria muito pouco, muito mesquinho. Esses dons, acima de tudo, são para enriquecer a humanidade. Então cada pessoa vem a esse mundo com um dom especial. E esse dom precisa ser colocado a serviço. Jesus hoje fala que um grão de trigo, se ele não morre, ele é apenas um grão de trigo e nada mais. Mas se ele morre, ele então produz frutos, ele brota e dele vem tantos outros grãos de trigo. Esta é a lógica do Evangelho, que está inscrita na natureza, na lei da vida. Quando as pessoas se economizam por demais, quando elas se fecham em si mesmas, quando elas dão voltas em torno de si, nada acontece além daquilo que é para a subsistência da própria pessoa, para suas necessidades, sejam quais forem, né? Mas quando as pessoas têm a capacidade de ir além de si mesmas, elas também alcançam a vida de outros. Os santos são exemplos destas sementes que souberam morrer para produzir muitos frutos e assim alcançaram a vida de tantos. Quando Jesus diz quem se apega à sua própria vida, ele está se referindo àqueles que vivem apenas se autoprotegendo ou se autopromovendo e se esquecem das outras pessoas. Quando Jesus diz que aquele que faz pouca conta da sua vida nesta terra, ele vai ganhar o reino dos céus, a vida verdadeira, ele não está dizendo que nós devemos descuidar da nossa saúde, que devemos descuidar das nossas necessidades, mas que nós, ao buscarmos o bem
para nós sejamos capazes também de desejar o bem para o outro e trabalhar para que esse bem aconteça. Porque Deus nos deu a vida, que é o maior dom que nós temos. E Ele nos concede aquilo que é necessário para nós e ainda nos dá de sobra para que nós possamos colocar a serviço das pessoas. Então o nosso Deus é um Deus de abundância, mas não é uma abundância de quem busca acumular apenas para si. É justamente uma abundância que vem de encontro àquilo que eu preciso e ainda, por meio de mim, vai de encontro a outras pessoas. Quem doa a sua vida não está perdendo-a, na verdade está ganhando-a. Pode sim perder, quem sabe, algumas coisas que para muitas pessoas são importantes nesta terra, não é? Aquelas que são egocêntricas vão talvez tentar ganhar em tudo. Vão tentar tirar vantagem de tudo. Quem descobre a lógica da vida em Deus é alguém que sente que Deus é tão generoso que nos deu e também nos capacita a oferecer algo. Aí está a beleza de Deus. Não é dar aquilo que nós não temos, é dar aquilo que vem de Deus, né? Passa por nós e também vai até as outras pessoas. E o morrer que Jesus fala é justamente essa capacidade de renunciar às vezes aos nossos egoísmos, porque nós temos a tendência de nos acomodar, nós temos a inclinação de buscar aquilo que é bom para nós muitas vezes, não é? Isso está já dentro do ser humano, com a sua natureza humana ferida. E para às vezes fazer a caridade, isso é necessário um esforço, não é? É necessário um exercício, até um treinamento. É muito fácil, às vezes, a gente se apegar a algumas coisas, não é? E para a gente se desprender, é preciso superar, às vezes, a si mesmo, e não aos outros. São Lourenço é aquele que retrata bem esse evangelho com a sua própria vida. Ele traduz esse evangelho com o seu viver. Quem é ele? É um diácono da igreja que viveu num tempo de perseguição aos cristãos e um tempo de perseguições cruéis, violentas mesmo. Porque os imperadores de Roma viam os cristãos com desconfiança, justamente porque eles praticavam o amor primeiramente a Deus e às pessoas. E os imperadores se viam como deuses na terra. E no momento em que os cristãos não se submetem a esses imperadores, eles se veem ameaçados então pelos cristãos e o seu modo de vida. E eles lançam toda a culpa sobre os cristãos. E até mesmo aquilo que os cristãos fazem de bem para os outros é desconsiderado, porque os cristãos são vistos por essas autoridades como um perigo. E São Lourenço viveu nesse tempo em que os cristãos foram provados. E os cristãos sempre foram tão persistentes, sobretudo na era destas perseguições, que eles eram capazes de dar a sua própria vida, de se entregar em martírio pelo seu propósito. Eles não tinham medo de derramar o seu sangue por um ideal. E é justamente por isso que a igreja hoje se reveste desta cor, que simboliza o sangue dos mártires, assim como o foi São Lourenço. São Lourenço, como disse, foi diácono. E a palavra diácono quer dizer servidor. O diácono é o homem da caridade, aquele que serve à mesa do altar e também ensina, mas é aquele que vai, principalmente aqueles que mais necessitam. E São Lourenço, ele tinha a função dentro da comunidade de administrar as finanças.
E ele administrava com sabedoria para a necessidade daqueles que estavam reunidos e também para as necessidades daqueles menos favorecidos, daqueles pobres que muitas vezes eram como que ignorados pela sociedade. E acontece que, por ele ter esta função na comunidade, os romanos pensam que os cristãos agora têm uma grande riqueza, porque na verdade vêm os cristãos ajudando os pobres, não é? E ordenam que São Lourenço traga todos os tesouros da igreja para entregar ao Império Romano, porque era isso que eles faziam com os cristãos, né? Praticamente que anulavam os cristãos, até confiscando os seus bens, como uma maneira de que eles não pudessem mais agir, né? se proliferar no sentido de espalhar o Evangelho. Mas o Evangelho, ele não está fundamentado nas coisas, e sim nas pessoas que abrem o coração. E acontece que quando São Lourenço ele é convocado para trazer os tesouros da igreja, ele traz consigo todas as pessoas empobrecidas da sua época que eram assistidas pela igreja. E ele diz então àqueles soldados romanos: aqui está o maior tesouro da igreja, que são as pessoas que nós cuidamos. E é claro que isso incitou a fúria daqueles que perseguiam os seguidores de Cristo. E conta-se que São Lourenço ele é morto numa grelha, como numa grelha grande, não é? Ele é queimado vivo. Por que esta morte tão cruel? Para servir de exemplo para todos os cristãos, de maneira que eles não se atrevessem a seguir Jesus Cristo e o modelo de vida de Lourenço. Mas o sangue derramado de São Lourenço regou sementes de novos cristãos. É uma coisa impressionante que aconteceu na história da igreja. Quanto mais as pessoas morriam por Jesus, mais outros se uniam aos cristãos, porque viam ali autenticidade, viam ali propósito de vida, sentido. Hoje as pessoas não são mortas aqui no Ocidente por conta de Cristo. Acontece de repente um caso ou outro, mas não como aquela época. Naquele tempo as pessoas elas davam a vida literalmente. Hoje a vida que nós podemos oferecer é o nosso tempo. As pessoas dizem, né, que tempo é dinheiro, que não se pode perder tempo, né, e não vai dar tempo de fazer tudo. Então quando você oferece o teu tempo para Deus, para alguém, né, para um ato voluntário, para a caridade, você está oferecendo a sua vida. Então você está entregando a sua vida. É nesse sentido que nós somos convidados a morrer para nós mesmos. Não quer dizer nos anularmos por completo, mas saber que aquilo que nós buscamos não tem que ser só para nós. Por que tem pessoas que estão rodeadas de coisas e são tão infelizes? Justamente porque as coisas não são capazes de preencher o coração humano, que é imenso. E aquelas pessoas que doam com alegria, elas realmente encontram mais alegria ainda, de poder participar, de poder colaborar. Hoje nós estamos celebrando o 7º dia de uma pessoa. E todas as vezes que nós olhamos para esta realidade de alguém que parte, nós somos convidados a renovar a nossa fé na ressurreição. A vida não acaba aqui. Enterramos o corpo do nosso ente querido como alguém que coloca uma semente sobre a terra. Sempre gosto de usar esta figura, justamente para que nós tenhamos a consciência de que o corpo que é enterrado, tal como semente, floresce na eternidade. Então, se uma vida serve para tantas pessoas, isso se multiplica também naqueles que permanecem vivos aqui na terra. E não apenas isso, aquele que morre para este mundo, ele nasce para Deus. São Lourenço é aquele que nos ensina que a vida ganha mais sabor, mais cor, mais luz, quando temos
um objetivo de vida, mas não um objetivo apenas para nós, mas acima de tudo um objetivo que também faça com que o bem se espalhe para todas as pessoas que estão ao nosso redor, a exemplo de Cristo. São Lourenço viu naqueles menos favorecidos o próprio Cristo, que nós, através do nosso serviço também, vejamos Cristo em cada face de cada irmã e irmão que nós encontramos nessa terra. Vamos ficar em pé? E vamos